Boa noite a todos, gestores, mantenedores, profissionais da área de educação, sejam bem-vindos. O meu nome é Weber Furtado, eu sou diretor comercial e estratégias da MW Gestão Financeira. Nós somos uma empresa especializada em gestão financeira para escolas. Nós entendemos que esse é um grande pilar de sustentação da escola como empresa. Haja visto todo o momento que nós estamos passando, nós temos que nos resguardar, né? E o nosso conselho é sempre voltar-se um pouco mais para a gestão. Pensando nisso, nós da MW resolvemos trazer algumas informações para vocês, né? E hoje nessa live nós vamos falar um pouco sobre 3 pontos que nós consideramos muito importantes, né, para a sustentação da escola nesse momento de crise. Nós vamos falar hoje sobre o desconto, né, e a influência que ele tem na sobrevivência da escola. Normalmente em crise, os donos de escolas, gestores, mantenedores, são obrigados, né, a partir para esse ponto, que nem sempre é o ideal, porque muitas vezes ele é feito com base na necessidade de manter o aluno, ou de trazer novos alunos, mas quase sempre ele nunca é feito com base na sustentação da escola, em como isso vai impactar a parte financeira da escola, né? Então, em alguns casos, o desconto ele é dado sem a minúcia, sem entender a realidade financeira da escola. E, na maioria das vezes, isso leva ao lucro da escola de forma que nem é percebido, ou seja, a escola passa a pagar para ter o aluno dentro da escola. Tá? Então, esse ponto é tão importante que nós resolvemos falar basicamente dele hoje. Temos mais 2 pontos que também consideramos importantes, que é a questão da precificação, que hoje em dia poucas escolas têm o cuidado de precificar a mensalidade com base na sua estrutura física, né, com base nos seus custos. Em alguns casos, a mensalidade ela é precificada com base na concorrência, com base na necessidade de trazer e manter alunos. Por isso, normalmente, as escolas estão trabalhando com prejuízo e nem percebem. Tem um estudo que foi feito há acho que 2 anos atrás, depois nessa apresentação eu passo para vocês as informações, a fonte, que 70% das escolas hoje particulares estão trabalhando com déficit, né? Ou seja, elas não estão nem empatando a operação, estão simplesmente trabalhando com prejuízo. Tá? Então você imagina 70% do nosso segmento sem lucratividade. Isso vai fazer com que o mercado fique muito agressivo na questão preço e nós esqueçamos um pouco da questão qualidade. Tá? E outro ponto que nós vamos abordar hoje é a questão do atendimento e negociação. Nesse momento de crise, né, eu acho que as escolas não podem simplesmente sentar para negociar com os pais em função de reduzir mensalidade ou de fazer parcelamento de débitos. Né? Na verdade, a escola tem que desenvolver uma estratégia de forma que ela consiga receber os débitos, né, isso vai reduzir a inadimplência, mas que isso não prejudique a sobrevivência financeira da escola. Então, ter uma estratégia bem definida nesse ponto é muito importante. E como que você consegue isso? Com esses 3 pontos, né? Você vai entender a tua relação com o desconto, vai entender a precificação da mensalidade, e com isso você pode sentar com informações concretas para conversar com os pais e dizer, olha, esse é o meu custo, esse aqui é o que eu preciso para manter minha operação viva e dar um mínimo de qualidade para que o seu filho aprenda. Então, nós temos que jogar um pouco de responsabilidade para os pais, que eles também são responsáveis tanto pela sobrevivência da escola, quanto da qualidade de ensino que é entregue aos filhos. Tá? Vamos só falar um pouquinho do que está acontecendo nessa crise, para vocês entenderem o porquê da gestão financeira ser um ponto a ser observado neste momento. Tá? Estudos dizem que, em média, 50% das escolas pequenas e médias podem quebrar. Tá? Mas isso não é só em função dessa crise. Na verdade, a crise ela agravou uma situação que já vinha se arrastando há anos atrás, que foi ocasionada pela falta de gestão financeira, de entender se a sua escola é realmente lucrativa, se você tem rentabilidade com a escola. Então, com isso, como que a escola deve se posicionar? Né? Eu sei que todos estamos esperando por ajuda do governo, né? Acabou de sair, agora o Senado acabou de aprovar e foi para sanção o pacote de ajuda às pequenas e médias empresas.
e microempresas. Então, mas vamos entender uma coisa: depender somente do governo não vai trazer solução, né? Porque existem muitas linhas de crédito e as escolas podem realmente se beneficiar dessas linhas de crédito, né? Com essa nova medida, esse pacote de ajuda, o governo está propondo que seja entregue para as escolas em torno de 30% do seu faturamento bruto anual, né? Isso com base no DAS, com base no que foi declarado de faturamento, tá? É uma ajuda interessante, mas não se enganem, poucas empresas terão acesso a ela. Por quê? Porque precisa apresentar certidão negativas, né? Você não pode estar devendo imposto. E a gente sabe que isso não é uma realidade do mercado. As escolas hoje, elas têm débitos, elas postergam contas, né? Então, o financeiro não está estruturado, isso faz com que as coisas se tornem uma bola de neve. Então, novamente, veio uma ajuda, mas que poucos terão acesso. Tá bom, mas eu tive acesso a esse pacote, né? Eu consegui trazer esse recurso para minha escola. O importante agora é o que eu vou fazer com esse recurso. Porque não se enganem, esse recurso ele precisa ser pago lá na frente, com 36 meses, se for o caso. Mas precisa ser pago. Temos que pensar que em 2021 o cenário vai ser um pouco diferente. Não haverá uma recuperação imediata e as escolas perderão de 15% a 20% da receita. Ou seja, se eu tinha uma receita esse ano de 100 mil, o ano que vem eu vou ter ela de 80, 85, depende. E eu vou ter que pagar esses empréstimos. Eu vou ter que continuar pagando meus impostos. Se eu peguei esse recurso, o melhor a ser feito é fazer um planejamento financeiro com esses recursos e também com os meus débitos. Vejam só, quando eu capturo recurso no mercado, eu me comprometo com o governo em não demitir por determinado período. Esse último pacote de ajuda aos micro e pequenos diz que se eu conseguir trazer esse recurso para a escola, eu não posso fazer demissões até 2 meses após a quitação do meu empréstimo. E notem, se tem uma coisa que eu vou precisar fazer no que vem é readequar meus custos, inclusive com folha de pagamento ou principalmente com folha de pagamento. Então não se enganem, não há milagres. Se não fizermos uma gestão financeira adequada, se não entendermos o resultado final da escola, né, as entradas, as saídas, o meu custo com folha de pagamento, que é uma coisa muito grave na escola, né? Às vezes o gestor ele não se dá conta que a folha de pagamento dele consome mais que o mercado permite. Em média, uma escola deve gastar com folha no máximo 55% da sua receita. Isso não é uma realidade hoje. Poucas escolas estão nesse patamar. Então, ano que vem eu tenho que readequar minha folha. O ano que vem eu tenho que fazer o meu fluxo de caixa render. Eu tenho que entender como é que funciona o meu fluxo de caixa. Eu tenho que entender a minha forma de contabilizar isso. É regime de caixa, competência? Qual o mais adequado para a minha escola? Tá? Como está o meu plano de contas? Então, existem algumas variantes que somente o financeiro e a contabilidade podem entregar para a escola. E não se enganem, esses dois pontos, contabilidade e gestão financeira, elas vão ser o norte para a sua escola para 2021. 2020 é questão de sobrevivência. Organize-se para sobreviver, para você tentar desenvolver estratégias para 2021. Tá? Então, o nosso objetivo aqui é trazer soluções para as escolas. Tá? Porque a solução ela não vem do governo. A solução vem de dentro, vem de uma boa gestão, de uma boa administração financeira também. Captar alunos é importante, manter é importante, mas no momento em que o mercado, né, tira essas opções de você, você tem que voltar, tem que olhar para dentro da escola e entender o cenário, para você poder ter a ciência se posso mandar embora, vou reduzir minhas turmas, vou tirar a minha educação infantil, que muitos já pensam nisso, mas eu entendo que não é uma solução. Né? Vocês têm que entender a ponto de ver qual sala te dá lucratividade e qual sala te dá prejuízo. Compensa fechar? Compensa abrir turma? Então, tudo isso tem que ser pensado, e não pode ser pensado de forma unilateral. A nossa intenção aqui é dizer que existem consultorias boas aí no mercado, que podem dar o norte, que podem orientar. Tá? Eu vou falar alguns pontos aqui, só para a gente entender como devem ser algumas ações em relação ao que o mercado nos obrigou a fazer.
Quando eu falo nos obrigou, é porque eu também tenho uma escola, eu também lido com isso, tá? E a gestão financeira, ela me possibilitou realmente reerguer a escola, né? Eu fiz uma aquisição em 2017, uma escola que estava quebrada, eu assumi todos os custos tributários, trabalhistas, todos os passivos, e consegui reerguer a escola. Mas eu só consegui reerguer a escola quando eu me dei conta que a gestão financeira queria me proporcionar fazer investimento, melhorar a qualidade pedagógica, remunerar melhor os meus colaboradores para que eles façam um trabalho cada vez melhor. Então, esse cenário possibilita com que nós possamos nos reinventar, né? Possamos encontrar soluções que estavam ali na nossa frente que nós não conseguíamos enxergar. Tá? Eu vou abrir só para a gente entender aqui, eu vou abrir uma apresentação, nós mandaremos para vocês também. Tá? Então, a gente tem um cenário que a inadimplência, o ano passado, estava em torno de 6% nesse período. Né? Hoje, ela está navegando de 20% a 25%. É muita coisa. É muita coisa. É difícil sobreviver com isso, com a folha de pagamento, né, com os encargos sobre a folha, com tudo. Então, é um cenário que realmente assusta, mas que não pode nos impedir de pensar à frente, de pensar adiante, tá? E aí entra uma outra questão que é, donos de pequenos negócios não conseguem acesso ao crédito. Lembra do que eu falei? Aquele pacote para pagamento da folha de pagamento, né? Ele veio, está lá. Gente, acho que 1 ou 2% conseguiram acesso. Por quê? Porque muitos não têm como pegar a certidão negativa, já tinham débitos anteriores, uma série de coisas que impossibilitou a escola de usar esse recurso. Então, se eu não tenho esse recurso, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir no mercado em banco, mas eu tenho que avaliar os juros, né, porque é um dinheiro muito caro, dinheiro de banco. Eu preciso avaliar a minha folha de pagamento para reduzir, eu preciso chamar meus colaboradores para reduzir o consumo de energia, eu preciso olhar para dentro para me manter vivo. Se eu não tenho apoio de fora, eu tenho que me concentrar em todos os fatores que eu consigo atuar. O mercado não me permite mais atuar fora, então eu vou atuar internamente. Então, basicamente é isso. Uma dica nesse momento de crise, antes de passar para o professor Mário Cap, que vai falar da questão do desconto e todos esses pontos, né? O que a gente anotou aqui como pontos importantes para vocês falarem com os pais e negociarem até com fornecedores, se for o caso, nesse momento, né? Tem que ser muito transparente. O ideal é não deixar acumular as contas com fornecedores. Chame-os, converse, parcele, porque você vai precisar ter crédito no mercado em algum momento. Né? Então, se você tiver um fornecedor que pode protestar a escola, se você tem débitos, parcele, tente na verdade, deixar a escola numa situação em que ela possa obter recursos do mercado. Tá? Isso é muito importante. Então, exponha a situação da escola, a situação financeira. Chegou o pai para negociar, chegou o fornecedor, olha, a situação é essa. Mas temos um plano, né? Nós vamos nos recuperar. Então, eu preciso de prazo, eu preciso que você, pai, ajude a escola, continue fazendo o pagamento. Né? Então, isso é muito importante. Sempre tentando fugir do desconto. Né? O ideal é que você dê um abatimento para que ele possa repor isso lá na frente, parcelado, que seja. Mas tente fugir do desconto, porque esse é um dinheiro que você está jogando fora, que você não vai receber de volta. Tá? E em muitos casos, a escola não tem essa capacidade financeira. Tá? Ela não está preparada para dar esse montante de desconto de 20%, 30%, 40%, 50%, que às vezes a situação nos obriga. Tá? Outro ponto é informar o que a escola está fazendo. Isso é muito diretamente aos pais. Então, a escola continua funcionando, a escola continua trabalhando, né, continua desenvolvendo soluções para atender melhor os alunos. Então, ser muito claro com os pais, dizendo, a minha estrutura continua aqui. Tá? Eu tenho compromisso em não demitir funcionários, o meu compromisso é em melhorar a qualidade. Tá? Outro ponto, que eu acho que poucas escolas usam, planilha de custo. A planilha de custo é uma ferramenta que, além de ser exigida por lei, possibilita a escola a justificar aos pais o custo da mensalidade. Então, no momento em que ele vem regatear, vem negociar o desconto, eu apresento a minha planilha de custos. Olha os meus custos. Os meus custos não diminuíram. Eu quero manter a escola viva, eu quero manter a escola com qualidade para os seus filhos. Tá? E outro ponto é, se tiver que negociar com os pais, tente negociar de uma forma que você receba esses inadimplementos ainda esse ano. Tá? O mais breve possível. E no caso de fornecedores, tente alongar esse prazo. Isso é muito importante.
E aí tem alguns pontinhos que a gente fala que na crise a melhor solução é focar na gestão financeira, né? Então, como que isso pode acontecer? Identificar a situação da escola. Tá? Nesse momento de crise, está todo mundo preocupado com o retorno das aulas, óbvio. Né? Isso é muito significativo porque isso influencia também no pagamento dos pais, os pagamentos das mensalidades. Isso é muito importante. Mas faz uma avaliação geral para ver a situação da escola hoje, quanto está entrando, uma prévia de quanto vai entrar no próximo mês, no outro mês, tá? Para você entender até onde você pode chegar. Tá? Não tente navegar sozinho, não tente ir no escuro, não tente dar chutes. Isso não possibilita em nada tirar a tua escola dessa crise. O importante é você estar munido de informações. Independente de ser com a MW Gestão Financeira, existem muitos outros consultores. Tá? Então, procurem profissionais que possam ajudar vocês a identificar isso. Né? Outro ponto que eu já falei também é realizar corte de gastos. Isso é imediato. Né? Então, tome muito cuidado. Para quem pegou o pacote de auxílio à folha, você não pode demitir num determinado período de tempo. Mas cortar a folha de pagamento vai ser basicamente impossível. Você tem que fazer, tem que cortar a folha e você tem que entender quais recursos podem ser dispensáveis nesse momento. Tá? Então, isso é muito importante. Outro ponto é cuidado ao pedir crédito, gente. Crédito no mercado é muito caro. Né? Dinheiro de banco é um dinheiro muito caro. E atrasar impostos também é muito caro. Né? Às vezes as pessoas deixam de pagar os impostos, achando que está economizando esse dinheiro, que vai usar para uma outra coisa, mas no final das contas é um dinheiro muito caro. Então, chame um consultor financeiro ou chame a tua área financeira e fala, gente, qual é mais vantajoso? Que tipo de recurso eu posso buscar? Eu posso ir numa fintech? Eu vou direto aos bancos privados? Encontrar essas soluções é muito importante, tá? Porque nós vamos precisar de recursos, a sua escola vai precisar, tá bom? Eu falei também, já adiantei um pouco, renegociar as dívidas com fornecedores é muito importante, não deixar criar uma bola de neve, né? E aí a gente tem um fornecedor que a maioria das escolas adota, que é o fornecedor de material didático. Pessoal, cuidado, né? Nós temos um ano que vem pela frente, nós vamos precisar comprar material didático novamente. Então, muitas escolas nessa crise usaram o dinheiro do material didático. Mas isso vai ter que ser pago para as editoras. Então, muito cuidado. Já comecem a pensar, olha, eu preciso renegociar. Mas eu preciso saber qual a minha capacidade de pagamento das renegociações que eu estou fazendo. Tá? Isso é muito importante. Tá? E por último, eu acho que vale a gente fazer uma reavaliação do nosso produto. Né? Entender a qualidade do serviço que a gente presta, que nós prestamos, né? Que a sua escola presta, né? E usar isso como argumento de venda e argumento de negociação. Tá? Então, procure todos os pontos positivos, procure apresentar para o pai o que você realmente faz, tá? O que realmente a tua escola entrega para o filho dele, os benefícios. Vamos procurar argumentos de negociação. Né? Não vamos sentar com os pais sem uma estratégia e baixar a cabeça e o pai falar, e você, tá bom, vou te dar 50%, vou te dar 30%. Isso é uma margem absurda, isso não existe. Tá? Quando um gestor de escola faz isso, ele está afundando a escola dele. Tá? E ele também está rebaixando a qualidade do serviço que ele presta. Então vamos ficar muito atento a tudo isso, tá bom? E agora uma outra questão, que a gente bate muito nessa tecla, tanto na parte contábil quanto na questão financeira, nesse momento é hora de criarmos algumas regras e seguirmos, né? Então, o que é muito comum dentro da escola particular, né, é uma mistura de contas pessoais e contas empresariais, contas da empresa. Tá? Vamos separar. Todo mantenedor, todo proprietário de escola, sócio, tem direito a tirar o Prolabore. Tá? Então, tire o seu Prolabore e pague as contas pessoais com esse dinheiro. Não traga para dentro da escola, para a parte financeira, as suas contas pessoais. Isso, além de gerar um problema contábil, lá na frente pode gerar um problema fiscal. Tá? Então, são algumas regras, o professor Mário vai falar sobre isso com vocês. Tá? Aí, ao final disso, eu volto para a gente conversar um pouco mais. Mas tem uma questão muito importante também. Né? Nesse momento agora, vamos tomar muito cuidado com essa questão do fisco. Tá? Olha só como existem algumas pegadinhas muito interessantes que, às vezes, o dono da escola não está atento. Quando o governo diz, com essa ajuda aos micro e pequenas empresas,
que haverá um crédito de 30% do seu faturamento bruto disponível, isso vai ser notificado pela Receita. É a Receita quem vai dizer se você tem ou não direito a esse crédito. Ela vai notificar os bancos, vai passar sua ficha para lá. Tá? Mas notem que haverá um cruzamento de dados, de informações. E daqui a 3 anos, 2 anos, isso vai servir como base para possíveis fiscalizações. Temos que tomar muito cuidado, tá? Principalmente nessa questão de configuração de grupo econômico. Ou seja, as escolas que têm 2, 3, 4 CNPJs para dividirem faturamento, né? Assim reduzirem a alíquota do Simples. Tá? Tome muito cuidado, porque se com esse cruzamento de informações que hoje já existe, o governo só não tem braço para fiscalizar todos, mas já existe um cruzamento entre Receita, banco, operadoras de cartões de crédito, tudo isso, já existe esse cruzamento. Com essas informações, se ele entender que você que tem 2, 3, 4 CNPJs, se ele entender que isso é um grupo econômico e você está fazendo isso para burlar as regras e sonegar, a gente vai ter um grande problema com isso, porque ele vai te cobrar retroativamente. E provavelmente nós escolas, né, não temos condições de provisionar esse tipo de coisa. Então, muito cuidado, né? Sempre que for fazer alguma operação, chama o teu pessoal de financeiro, chama o teu consultor financeiro, conversa com ele. Nesse momento, chame-o para desenhar uma estratégia para o restante de 2020, com vistas a 2021, tá? Então, isso tudo vai ajudar você. Mas eu acho que o professor Mário vai falar muito claramente disso, tá bom? Eu vou ficar por aqui, eu volto depois que o professor Mário terminar a conversa com vocês. Depois eu chamo o professor Donizete que vai falar sobre atendimento, que é outro ponto que a escola tem que estar muito preparada, tá bom? Eu agradeço bastante a atenção de vocês. Se tiverem dúvida, podem ir pedindo, podem ir mandando as perguntas, nós vamos responder. Se quiserem entrar em contato conosco, entre em contato, nós atenderemos, nós falaremos com vocês e vamos esclarecer qualquer ponto que ficou obscuro, tá bom? Uma boa palestra para vocês. O professor Mário é ótimo, vai esclarecer tudo para vocês e eu volto daqui a pouco, tá? Muito obrigado. Olá, boa noite. Vamos dar início agora à nossa live, a live da MW Gestão Financeira para escolas particulares. Né? Meu nome é Mário Cap, eu já conversei com vocês algumas vezes, com muitos de vocês algumas vezes. Né? Mas hoje, até por solicitações, nós vamos retomar alguns assuntos, né, e esmiuçar um pouquinho mais a questão financeira. Tá? Então, primeiro assunto a ser discutido seria os descontos, implicações e desdobramentos. Depois nós vamos passar para uma adequação financeira e precificação. Esses assuntos não são isolados, tá? Vocês vão perceber que eles são extremamente interligados. Bom, primeiro, falar um pouquinho sobre descontos. Né? Eu acho que antes da gente falar em desconto, é o que eu sempre coloco. O desconto em si, ele nasceu, parece que muito ligado à escola. Né? Então, numa situação de normalidade, muitos pais solicitam descontos no início do ano. Tá? Esse é o primeiro tipo de desconto que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele. Né? E o cuidado seria o quê? Por que o pai solicita o desconto? Né? Em grande parte, quando as pessoas solicitam o desconto, é porque muitas vezes existe uma questão tradicional, né, uma questão cultural, mas existe uma questão da não percepção do real valor daquilo que você está comprando. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês não entram numa loja da Louis Vuitton e pedem desconto numa bolsa. Né? Da mesma forma, vocês não vão comprar uma Ferrari e vão pedir descontos nessa Ferrari. Por quê? Porque esse produto traz um valor agregado que é significativo para você. Então você trabalha com a questão o quê? Do valor. Né? Quando as pessoas pedem desconto, normalmente elas estão trabalhando com uma questão de preço. Então, essa questão valor e preço é muito, muito, muito importante que as pessoas elas consigam estabelecer essa diferença. E mais que isso, a própria escola consiga estabelecer isso. A escola precisa informar o pai de uma maneira muito enfática do valor que ela tem. E isto é um trabalho de marketing. Né? Então, assim, é um trabalho para marketing, mas ele vai refletir de uma forma bastante forte na questão da
procura do pai, não só na procura do pai, mas principalmente na questão do desconto. A partir do momento que você apresenta a escola, a partir do momento que você mostra que você é único, que você tem um produto muito forte, que tem valor, isso tem significado para o pai, essa relação valor e preço, ela é estabelecida de uma forma diferente. Então você começa a encarar o valor de uma forma muito forte e não o preço. Esse seria o desconto que acontece em todos os momentos da escola no início do ano. Né? Hoje a gente está com alguns outros tipos de desconto, né, por conta da Covid-19. Então vocês têm, até por orientação do PROCON, algumas situações em que vocês precisam estar negociando com os pais. Né? Então nós temos a questão do desconto linear, que nós já falamos algumas vezes aqui, o grande problema do desconto linear. O desconto linear atinge todos da mesma forma e às vezes não atinge ninguém. Por quê? Porque quem precisa realmente do desconto pode não estar sendo contemplado com desconto linear. Da mesma forma, quem precisa pode não estar sendo contemplado. Né? Por isso que a gente recomenda sempre a questão do desconto individual, ou seja, você conversa com cada família, estabelece a dificuldade de cada família, né? E essa estrutura de negociação é importante para a concessão do desconto individual. Existe mais um tipo de desconto que algumas escolas estão começando agora com esse atraso, né, nas aulas a trabalhar, que é a questão do voucher. Né? O voucher, como que eu agiria? Você, durante os próximos 2 meses, você dá 30% de desconto para o pai, ou 40%, ou 50%. Então, nos meses de junho, julho, né, julho, agosto, quer dizer, em agosto nós esperamos que as aulas retomem, né? Mas ele dá 1 ou 2 meses de desconto, e este valor ele será descontado da mensalidade futura. Pode ser interessante, depende da sua clientela. Aliás, todos esses descontos dependem muito da sua clientela. Não existe uma regra pronta, uma regra básica para todo mundo. A gente só pede para realmente tomar um desconto, tomar um pouco de cuidado com o desconto linear. Né? Mas a questão do desconto individual e a questão do voucher depende muito da sua clientela, de como você vai sentir essa clientela. O voucher ele tem uma característica que ele busca uma fidelização, né, do pai. Então você não perde muitas vezes o caixa agora, esse desconto não é nesse momento, ele seria para o momento seguinte, então você não perderia o caixa, e apostando numa recuperação aí para o ano que vem, onde você teria talvez um número maior de alunos e que pudesse suportar esse voucher. Né? O importante é sempre fazer contas a respeito desses descontos. Né? Quando a gente começa a dar esse desconto a esmo, sem um critério, nós vamos ver daqui a pouco que critérios seriam esses, a gente passa com certeza a ter problemas. Bom, que é exatamente isso que eu vou falar com vocês. Desconto e comprometimento de receita. Esse é o grande problema do desconto. Bom, eu vou dar um exemplo. Esse exemplo eu já dei em algumas palestras minhas, porque ele é muito ilustrativo, porque a responsável por essa escola, quando eu comecei a prestar assessoria para ela, ela jurava de pé junto que ela não dava desconto. Né? E esse é o pior desconto que tem. É um desconto embutido, um desconto meio oculto, meio nebuloso, mas que ele reflete por demais em cima da sua receita. Então veja, ela diz, eu não dou desconto. Tá bom. Realmente, a primeira parte ali, que é o nosso desconto financeiro, aqui, o valor era muito baixo, era 3,03%, que é esse desconto que as pessoas enxergam normalmente. Eu dei um desconto porque o pai veio, conversou comigo, ele tinha reais dificuldades e eu acabei dando 3,03%. Não é muito? Não é muito. Mas existiam algumas situações onde se dava um desconto de anuidade. Então, um percentual de anuidade. Calculei esse valor, R$59.000, 0,54%. E tem um desconto, que é o desconto de irmãos. Esse desconto de irmãos, que era os 5%, primeiro filho 10%, segundo 15%, terceiro, dá um valor de 3,11%. Ela tinha uma escola ampliada, que é uma escola de período integral. Então, quem fizesse... os funcionários, na realidade, esse aqui é bem interessante, né? Ampliado esse aqui.
depois eu vou retomar esse. Ampliada, quem fizesse um desconto, matrícula no curso da ampliada, ganharia um desconto de um determinado percentual, que significava 1,13% em cima da receita bruta. Esse ampliado a 100% é o seguinte, o prédio tinha 2 unidades, né, uma de educação infantil e outra de ensino fundamental. As pessoas de ensino fundamental eram 2 prédios e duas participações diferentes em termos societários. Então você não era obrigado a dar desconto de 100% para ampliada. Mas ela dava o desconto de 100% para ampliada para fazer realmente um agrado pessoal. Só que esse agrado saía 2,42%. Em seguida, a gente tem o desconto convenção. O desconto convenção é o desconto que é dado para os filhos de funcionário, né, por determinação legal, que representava 2,10%. O desconto institucional era um desconto atribuído exatamente na situação. Quem tinha irmão em outra unidade recebia, ou irmão ou um conhecido em outra unidade recebia um desconto institucional. E o desconto pontualidade, que no meu modo de ver é o desconto mais famigerado possível. O desconto pontualidade, às vezes tem escolas dando 3% de desconto, 5% de desconto pontualidade, né, para você fazer o recebimento. A experiência mostra que desconto pontualidade é o seguinte, quem paga em dia, paga em dia. Quem não paga em dia, não é por causa de 3% que vai pagar em dia. Então esse é um desconto que eu considero, ele tem que ser retirado da planilha de descontos das escolas. E imagina assim, 3% ao mês. Né, é realmente uma pancada. E o que a gente tinha aí no final é o seguinte, somando toda essa situação, nós tínhamos 14,69% sobre a receita bruta anual. Sobre a receita bruta anual. Então veja bem, essa responsável por essa escola, essa mantenedora, me dizia, eu não dou desconto. Ela estava se referindo ao quê? A esse desconto financeiro. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a questão desses descontos paralelos que são dados. E muitas vezes eles não são computados. Agora veja, um desconto de um percentual de renda bruta, um comprometimento de renda bruta de 14,69% é muito grande. Né? Então, esses são tipos de desconto que são comuns em muitas escolas. Aqui eu tenho talvez uma gama um pouquinho maior, justamente por isso que eu peguei para exemplificar, mas isso acontece. Tá? Então imagina aí 14,69% da sua receita bruta sendo comprometida por desconto, e descontos não tão aparentes. Né? Bom, isso foi para mostrar como haveria essa interferência do desconto na questão de definição de preços. E agora a gente começa a discutir um pouquinho a precificação. Bom, a precificação começa onde? A precificação começa no momento que eu consigo ter elementos para poder determinar meu preço. Infelizmente, a precificação na grande maioria das escolas ela não ocorre dessa forma. A precificação ocorre como? Apenas com uma relação externa. Ou seja, eu pego, na época próximo da matrícula, eu pego o telefone, espero meus concorrentes definirem o preço e eu ligo para esses concorrentes. Né? Eu conheço gente, mantenedor de escola inclusive, que ligava para 4 ou 5 concorrentes na região, né? Não identificado, evidentemente, ele pegava um celular qualquer que não era dele e ligava para 5 escolas. E ele fazia uma planilha. E essa planilha ele tirava uma média. E aí ele definia o preço dele. Eu já disse várias vezes, gente, a questão do preço é muito complicado, porque ele está relacionado diretamente com custo. Tá? E o custo de uma escola, ele pode ser completamente diferente da outra. Como eu já disse, valor de hora-aula, valor de aluguel, atividades extras, e elas são diferentes. Né? As escolas são muito diferentes em termos de oferta de possibilidades. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado a partir do momento que, para definir o preço, a gente precisa saber exatamente o que a minha escola tem de custo e o que a minha escola
tem de receita. Então, como que a gente começa a trabalhar isso? Né? No primeiro momento, a gente está vendo a questão da receita. Tá? No primeiro momento, a questão da receita. Então, tem uma receita bruta. A receita bruta, qual a receita bruta, no modo de ver? A receita bruta é aquela que você divulga quando você informa os preços para o pai. Então o pai vai olhar lá baseado nisso. Então o pai vai olhar o preço, aquele preço multiplicado pelo número de alunos vai dar a tua receita bruta. Né? Muitas vezes as escolas elas colocam esse preço muito alto, até por uma questão mercadológica. Até aí não tem nenhum problema. Né? Mas você precisa saber o teu preço real. Então vamos analisar, vamos esquecer essa parte de supervalorização desse preço. Né? Vamos pensar que esse preço é o preço real. Nós vamos partir desse preço. Bom, aí nós temos o quê? Os descontos incondicionais em cima desse preço. O que são descontos incondicionais? São aqueles descontos. Eu dei um desconto financeiro, eu dei um desconto de irmão, eu dei um desconto porque trouxe um amigo, eu dei um desconto convenção dentro desse processo. Então eu tenho uma série de descontos incondicionais. O que são incondicionais? Aqueles descontos que vão ser gerados, a nota fiscal será gerada em função disso. É o que aparece no boleto. Então é que o pai paga, efetivamente ele iria pagar. Tá? Então esses são descontos incondicionais. Aí eu tenho que tirar disso os descontos condicionais. O que são descontos condicionais? São aqueles que são emitidos, são feitos depois da emissão da nota fiscal. Então, a nota fiscal foi emitida, às vezes o boleto já foi gerado e o pai vem na escola, conversa e fala, olha, eu estou com um problema, eu preciso de uma ajuda, e a escola, tá bom, então esse mês você tem mais 30%. Esse é um desconto condicional, né? Uma negociação que é feita depois de uma determinação inicial de uma informação de nota fiscal. Bom, existem os descontos pontualidade. Tá? Que são aqueles que eu falei que, a meu modo de ver, a menos que a escola tenha muito problema com caixa e ela precisa puxar esse dinheiro, antecipar o recebimento desse dinheiro, é um desconto que, no meu modo de ver, não traz nenhum benefício para a escola, muito pelo contrário. Bom, dessa receita bruta, se eu retirar os descontos incondicionais, os descontos condicionais e os descontos pontualidade, eu chego na receita líquida de mensalidade. O que é a receita líquida de mensalidade? É o meu, talvez, melhor dos mundos. É o que eu deveria receber. Só que eu não recebo. Por quê? Porque eu tenho a inadimplência. Se eu tirar dessa receita que eu deveria receber, que é aquele arquivo remessa que foi gerado, mandado para o banco, veja sempre retirando o desconto condicional que você deu. Você tem o efetivo pagamento e a diferença disso seria a inadimplência. Então, se você tem essa receita líquida de mensalidades menos a inadimplência, você tem a receita efetivamente recebida. Isso é o que você recebeu no mês. Tá certo? Bom, no mês também você pode ter outras receitas. Que outras receitas? Eu tenho um curso integral, eu tenho um curso de esportes, eu tenho aluguel, eu aluguei a quadra, eu tenho outra receita, tá bom? E as receitas antecipadas. O que são as receitas antecipadas? Receitas antecipadas são, por exemplo, as matrículas. As matrículas são receitas de exercício antecipado. Então, quando eu recebo agora, em 2020, a matrícula de um aluno, esse dinheiro não se refere a 2020, se refere a 2021, né? Muitas vezes esse dinheiro é usado para pagar alguma, por exemplo, 13º, férias, ele entra no bolo do ano corrente. Mas a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Ele não pertence ao ano corrente, ele pertence ao ano seguinte. Né? Bom, aí você chega nas suas receitas líquidas totais. Isso, essencialmente, lógico, gente, isso aqui está de uma forma muito resumida, eu vou mostrar para vocês depois. Mas assim, está bem resumido mesmo, de forma que a gente consiga entender nesse curto espaço de tempo o que nós vamos ver agora, a receita e depois a questão das despesas. Tá? Então, só para entender um pouquinho, o primeiro passo para você precificar é você ter controle em cima do que você está recebendo. Tá? Bom, as receitas totais, então nós vimos lá receitas líquidas totais.
descontados as outras despesas totais. Que são despesas totais? São as despesas de salários, encargos sobre salários, as relações, os contratos com terceiros, tipo contabilidade, advogado, assessoria, descontados impostos, descontados todas as despesas gerais, né, que são luz, telefone, material de limpeza, material pedagógico, etc., e imobilizado. Perfeito? E descontado o dinheiro que é retirado pelos sócios. Aí a gente precisa dar um pouco de atenção, né? Porque às vezes o dinheiro retirado pelo sócio não é um dinheiro direto. Né? Eu cansei de ver em algumas escolas o mantenedor entregar uma conta particular para pagamento. Então ele entregou uma conta de energia elétrica. Quando eu fui ver dentro do controle financeiro, essa conta de energia elétrica estava junto com a energia elétrica da escola. E não é energia elétrica, isso é dinheiro que saiu para o sócio, independentemente da forma que ele saiu. Então, se esse dinheiro saiu na forma de conta, não tem problema. Tá? No primeiro momento não tem problema. O que você faz? Essa conta de luz foi R$1.000? Tá bom. Eu vou acrescentar lá no despesa ao sócio, ele fez uma retirada de R$1.000. Tá? Eu não tenho que fazer controle de energia elétrica, não tenho que fazer controle de água, não tenho que fazer controle de gás, não tenho que fazer controle de cartão de crédito do sócio. Não tenho que fazer isso. Eu sei que muitas vezes é difícil, né? Alguém vem com fatura de cartão de crédito, não vai lançar cartão de crédito na escola. Lança dinheiro retirado pelo sócio. E muitas vezes o sócio vai tomar um susto no final, isso já aconteceu em várias escolas, onde você mostra, você tirou 300 mil no ano. Não, não tirei, eu estou tirando 5 mil por mês, não estou tirando 300 de forma nenhuma. E aí você tira um relatório e fala, olha, dá uma olhadinha aí, verifica se tem alguma coisa que eu coloquei e que não é seu. E às vezes o susto é grande, então ele não está tirando 5 mil por mês, ele está tirando 5 mil por mês, mais ao soma do ano de 300 mil reais, por exemplo. Isso já aconteceu, tá bom? E aí, retirando as receitas líquidas totais das despesas totais e dos sócios, eu passo a ter um saldo. Tá? Bom, este valor que sobrou, né, mas esse saldo que a gente coloca como saldo, mas é o lucro da instituição. Então, todas as despesas, mais o que foi pago aos sócios, mais o saldo, ele tem que bater aí com as suas receitas líquidas totais. Esse seria um equilíbrio da escola. Tá certo? Bom, e aí, como a gente está falando em precificação, a gente tem o preço médio por aluno. O que seria o preço médio por aluno? Eu pus igualando a receita líquida total com aquela conta que a gente viu antes, tá? Então veja, essa receita líquida total que eu coloquei lá, essa aqui, ela tem que ser igual ao quê? Ao valor das despesas, mais o valor que é pago aos sócios, mais o saldo, que a gente espera que seja positivo dentro de uma escola, que seja o lucro da escola. Esse dinheiro não é de sócio, veja bem, é o lucro da escola. É o dinheiro que vai ficar com a escola, tá bom? Então, a gente tem esse preço médio por aluno que é calculado o quê? Que é a receita líquida total, que nada mais é do que as despesas, o que já foi pago aos sócios e o lucro da escola, tá? Sobre o número de alunos pagantes. Então, veja bem, esta é uma conta, quando a gente fala em número de alunos pagantes, a gente tem que considerar o percentual correto de alunos pagantes. Então, por exemplo, eu tenho um aluno pagante 50%, outro aluno pagante 50%, na realidade eu tenho um aluno. Então, eu tenho um aluno pagante. Tá? Eu não tenho 50% e 50%, eu tenho um aluno pagante. Então, como que eu vou calcular o preço médio por aluno? Preço médio. Depois a gente vai discutir outra situação aí, mas nós estamos falando de preço médio por enquanto. A gente tem essa receita líquida total dividida pelo número de alunos pagantes e eu chego nesse preço médio por aluno, que é o preço do quê? Da minha mensalidade. Nada mais que isso. Só que veja, tudo que me levou a definir esse preço médio por aluno
para que eu defina esse preço médio por aluno, é necessário que eu tenha um controle muito grande. Veja, eu tenho que ter um controle da minha questão de receita, que a maioria das escolas tem, mas um controle muito efetivo da minha questão de despesa, quanto eu estou gastando. Tá certo? Então, nessa situação, eu consigo fazer o quê? Estabelecer um preço médio por aluno. Esse preço médio por aluno, que é a mensalidade do aluno, é o que vai sustentar a minha escola. Tá certo? Então, veja. Isto aqui, nós estamos discutindo preço médio. Por que eu estou falando preço médio? E não estou falando, por exemplo, de preço. Eu tenho educação infantil, eu tenho educação infantil fundamental 1, fundamental 2 e médio. Tá? Eu estou discutindo o preço médio, que é o primeiro passo para você precificar. Onde você vai pegar todas as suas despesas, tá? E estabelecer uma média. Dentro dessa média, você pode ir jogando diferentes preços para a tua educação infantil, para o seu ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, de forma que na média eu consiga manter a média, tá certo? Se caso eu tiver um controle maior das coisas, é isso que a gente vai entrar, aquilo que eu falei aquela hora, vamos discutir um pouquinho mais, é quando você consegue trabalhar a escola como centro de custo. Então você passa a ter um centro de custo de receita e um centro de custo de despesa. Então, no centro de custo de despesa, você passa a ter exatamente quanto você tem na tua folha de pagamento da educação infantil, quanto você tem do Fundamental 1, quanto você tem do Fundamental 2, quanto você tem do ensino médio. Tá? Da mesma forma, a questão das despesas, elas têm que ser ordenadas por centro de custo. Então, se você tiver um centro de custo do Fundamental 1, comprei um material pedagógico, Fundamental 1, comprei um material pedagógico, Fundamental 2, elas estão em centros de custo diferentes. Pode estar na mesma nota fiscal, mas você passa a colocar de forma diferente o que era material do Fundamental 1 ou o que era Fundamental 2. Por que eu estou falando isso agora no final? Por que você não falou antes de divisão por centro de custo? Porque, infelizmente, a grande maioria das escolas, elas têm, de escolas de porte pequeno e médio, elas têm o quê? Elas conseguem fazer uma divisão de receita, mas elas não têm uma estrutura para que você determine as despesas todas por centro de custo. Por quê? Porque quem compra, às vezes, não faz essa separação. As requisições vêm de uma forma muito caótica. Então você precisa ter uma organização administrativa e financeira e de compras que possibilite você fazer isso. Se você tiver, parabéns, maravilha. Tá? Então você consegue estabelecer aí diferenças entre as receitas e as despesas de cada um dos segmentos. Tá? Mas por que eu falei desse preço médio por aluno, então? Porque se você não tem como fazer isso, pelo menos que você chegue numa média de preços, né? Numa média de valores que os alunos têm que pagar de mensalidade. Porque, na verdade, aqui é anuidade, né? Você chega nessa média e você consegue ter uma base para trabalhar. O ruim é quando as pessoas começam a fixar preço diante daquilo que eu acabei de falar. Então eu ligo para os concorrentes e começo a fixar preço. Então o melhor mesmo é que você tenha realmente centro de custo, que você consiga fazer toda a estimativa de cada uma das receitas, de cada uma das suas despesas por centro de custo, porque aí você passa a ter um preço por centro de custo. Então você vai ter um preço médio no infantil, um preço médio no Fundamental 1, um preço médio no Fundamental 2, um preço médio no ensino médio. Tá? Você pode ir além disso se você tiver um controle muito mais preciso. Existem escolas, né, que eu conheço, que eu trabalhei inclusive, que você consegue determinar quantas canetas azuis são consumidas pelo professor de história no 7º ano A. Então você passa a ter um custo exato daquela turma, perfeito daquela turma.
Mas, infelizmente, a grande maioria das escolas tem dificuldade, tem muita dificuldade de fazer isso. Então, eu estou colocando algumas possibilidades. A primeira coisa, tenta trabalhar com preço médio, tá? Onde você tem suas receitas, suas despesas totais organizadas, e aí você consegue o preço médio. Se você for um pouquinho melhor, você estabelece a divisão por cento de custo, tanto em receita como em despesa. E se for mais além, se for além disso, você começa a estabelecer até por turma, né? Então você tem professores, você tem consumo por turma, tudo direitinho. Só tomar o cuidado com uma coisa. Existe uma máxima de administração que diz o seguinte, que o controle é tão efetivo até o momento que o controle não fique mais caro que a economia gerada, né? E como eu sei que a grande maioria das escolas tem uma estrutura administrativa bem enxuta, às vezes é muito difícil trabalhar dessa forma, tá? Bom, voltando ainda nessa questão da precificação, dentro de tudo isso que eu falei, você vê que assim, eu não falei quantos alunos eu preciso. E isso é o principal que tem que ficar na cabeça das pessoas. A pergunta que deve ser feita, veja, não é de quantos alunos eu deverei ter no próximo ano, mas de qual valor eu preciso de receita líquida para manter a escola. Então eu preciso saber quanto eu preciso para sustentar minha escola antes de falar que eu tenho que ter 100, 200, 300, 400 alunos. Em função disso, eu tenho que ter um mínimo de alunos para a manutenção dessa escola. Então o processo é invertido. Então a grande preocupação, muitas vezes, e até muito da área pedagógica, é assim, quantos alunos nós vamos ter que ter ano que vem? Gente, você não vai saber quantos alunos, se você não souber quanto você precisa para sustentar a escola, o processo é inverso. Então a informação, ela tem que vir do seu financeiro. Então o financeiro tem que passar para toda a cúpula da escola, até para uma definição de ações de marketing, ações de matrícula, né? Quanto eu preciso manter a escola? É isso. É isso. Então, em cima disso, é que vai se discutir a questão dos alunos, e não o contrário, como as pessoas costumam fazer por aí. Tá? Bom, isso aqui é um pouquinho mais elaborado, tá? Uma planilha um pouquinho mais elaborada do que aquela que eu tinha mostrado para vocês. Tá? A parte de receita, tranquilo, não tem problema nenhum. Né? Aqui a gente está trabalhando um pouquinho a questão das despesas. Então veja, trabalhando todas as despesas, organizando toda essa questão das despesas então, de salários, colaboradores, estagiários, outros serviços contratados. Né? Isso aqui é muito interessante, porque às vezes a gente pega uma escola que fala assim, quanto você gasta na folha? 40% na folha. Tá bom, aí ele terceirizou a limpeza, ele terceirizou a segurança, ele contratou gente como MEI, tudo isso, gente, faz parte de gasto pessoal. Não adianta você disfarçar, tapar o sol com a peneira, que não funciona. Então, o teu gasto pessoal é um gasto de pessoal mesmo. Tá? Essa escola aqui está girando por volta de 58% da receita. Né? A gente coloca esse percentual em termos de 50%, 55% é um número bastante aceitável. Despesas gerais. Despesas gerais, serviços básicos, material pedagógico, manutenção, outros materiais, despesas tributárias, 22,79. Isso aqui está bem próximo também do que a gente considera como ideal. Isso aqui são números reais, gente. Então, assim, só que para chegar nisto aqui, você tem um plano de contas que tem, só na parte de despesas, tem 200 contas. Isso aqui é um resumo. Agora, esse resumo é importante para você poder fazer a leitura final da sua instituição. Então você tem um relatório com todos os percentuais e aí você começa a trabalhar de uma forma a planejar. Então você tem um planejamento aí de médio prazo já, você consegue verificar o quanto você está gastando efetivamente com o pessoal, o quanto você está gastando dentro das suas despesas gerais, o quanto você tem a questão da inadimplência, o quanto a escola está dando de lucratividade, o quanto ela está investindo em imobilizado. Isso é importante também, fazer um parênteses, porque o imobilizado a gente considera 5% normalmente da receita que deve ser reinvestido, senão você acaba sucateando a sua escola. Bom, gente,
aqui, voltando àquela pergunta, né, como é feita para precificação hoje na maioria das escolas, a gente já falou um pouquinho, já falou sobre isso, que é a precificação nada, que é a precificação onde você vai trabalhar só com a sua concorrência externa, né? A precificação que a gente tem que analisar, que é aquela da precificação média, que eu trabalhei com vocês, e se você tiver mais possibilidade, você vai trabalhar na questão de precificação por cento de custo, tá? Que seria realmente a ideal, que você começa a estabelecer diferenças de preço em cada uma das séries que você tem, né? Então isso seria realmente o ideal. Se você não puder fazer isso, faça pelo menos uma precificação média. Faça com que o seu preço médio não dê prejuízo para você, que é esse o grande problema. Então, de tudo isso que a gente falou, veja bem, nós começamos a falar da questão do desconto, né? O desconto natural, né? O desconto do dia a dia, o cultural, o desconto por causa da Covid, por conta da Covid. Falamos que a gente precisa, para ajustar e oferecer esses descontos, nós precisamos ter uma organização financeira, que é essa que eu mostrei para vocês, dessa planilha, tá? E essa organização financeira é que fará com que nós consigamos estabelecer de forma correta o preço da instituição. Então, uma coisa está relacionada com outra. Se você aplicar o desconto sem você saber o preço real que o teu aluno vale, você passa a ter problemas. Então, às vezes, o pai vem na escola, estou pedindo desconto, pedindo desconto. Gente, a lucratividade da escola entra até 10%, a grande maioria 10% a 15%. Você não pode trabalhar um desconto fora dessa realidade. Tá? Então, mas que você tem que ter isso alinhado. E muitas vezes não fica claro por quê. Porque os mantenedores, ou quem define os preços, não tem nada gerencial para poder trabalhar com isso. Tá bom, gente? Então é isso que eu tinha a falar para vocês. Nós estamos à disposição aqui na MW. Né? Qualquer coisa, podem mandar um e-mail para a gente, entrar em contato com a gente. Nós teremos o maior prazer em atendê-los. Tá bem? Muito obrigado, tá? E uma boa noite. Olá, estou de volta. Eu acredito que o professor Mário tenha esclarecido alguns pontos para vocês, tenha trazido algumas ideias que podem ajudar na gestão da escola, né? E eu espero que vocês realmente se atentem um pouco a essa questão, né? Como o financeiro é importante, como o contábil é importante, como a parte administrativa é importante, tá? A pedagógica, ela está acima de tudo isso, porque ela é realmente a cara da escola, né? O reflexo da qualidade da escola. Mas sem esses pilares que eu acabei de falar, você não consegue chegar na qualidade, né? Você não consegue chegar em um produto que possa convencer o pai, que possa agradar a ponto de ele fazer o pagamento mesmo no momento de crise, né? De ele se propor a ajudar a escola nesse momento de crise. Esse é o grande objetivo. Trazer informações, né? Clarificar pontos que às vezes quem está dentro da gestão, quem está acompanhando o dia a dia não consegue verificar, tá? Não é uma questão de competência, é simplesmente uma questão de apoio, de ajuda, de foco, né? A gente costuma dizer que o gestor ou mantenedor da escola, o foco dele está na qualidade da escola, na qualidade do pedagógico, em grande parte, né? E às vezes a questão financeira, contábil, administrativa fica um pouco esquecida, mas esse é o grande pilar de sustentação das escolas. Tá? A gente vai falar um pouco agora sobre o atendimento, né? Principalmente o atendimento nesse momento de crise, como ele deve ser feito, as estratégias que devem ser desenhadas para você poder conversar com os pais responsáveis, né? Para você poder pontuar tudo isso de forma que você não fique encurralado em função do pai retirar a criança da escola, do pai pedir um desconto, né? Então, pensem com calma, entendam tudo que está sendo dito. Se tiverem dúvida, entre em contato conosco, tá? E a gente está aqui para ajudar. Agora, uma coisa é certa. A sobrevivência do teu negócio, da tua escola como empresa, tá? Ela depende de você. Ela depende de como você encara o teu negócio.
esperar ajuda externa do governo neste momento não é a solução, tá? Não é. A educação não é o fronte desse governo, não vem sendo o fronte de nenhum governo, né? As escolas particulares, elas suprem uma necessidade social do Estado, né? O Estado não consegue dar educação a todos, e os gestores e mantenedores do trabalho digno, magnífico, né, suprem essa lacuna. E é uma pena que eles não sejam vistos, não seja dada à escola particular a sua devida importância. Tá? Estamos aqui para ajudá-los. O que vocês precisarem, por favor, entrem em contato conosco. O professor Donizete vai entrar agora, vai falar com vocês, e aí eu volto para a gente finalizar, conversar um pouco, né, abrir um canal de comunicação com vocês, tá bom? Abraço para vocês e boa sorte aí na palestra do professor Donizete. Olá, tudo bem? Sou o Donizete da Travessa Educacional e vou conversar com vocês sobre atendimento e negociação. O atendimento, recepção e a portaria são setores que pertencem ao administrativo. São funções que nós muitas vezes acreditamos que basta a experiência do colaborador para que eu tenha um atendimento de eficiência. Por isso, não me preocupo muito com treinamento, não me preocupo muito com os procedimentos e conto com essa experiência individual de cada um. Será que a experiência individual de cada colaborador nesses setores é suficiente para que eu atenda em alta performance o meu cliente? Quando eu acredito que somente a experiência individual do meu colaborador já é suficiente, eu não alinho o atendimento da minha instituição. E podem ocorrer casos de preferência. Por exemplo, eu prefiro ir no horário da manhã, porque no horário da manhã tem fulano. Ele resolve com maior facilidade. Ah, eu não. Eu prefiro ir no horário da tarde, porque é o Beltrano. E o Beltrano tem um atendimento que ele resolve tudo para mim. Com isso, as pessoas não percebem. Eu não consigo dar visibilidade e percepção aos meus clientes do meu nível de eficiência. O meu nível de eficiência, mesmo que seja bom, ele acaba caindo, porque as pessoas não têm essa percepção. Ora, o atendimento é estratégico. É a primeira chegada que a pessoa faz na minha instituição. É a primeira percepção visual. Quando ela chega no porteiro, é a primeira percepção que ela tem da minha escola. Quando ela chega no atendimento ou na recepção, é a primeira visão que ela tem da minha escola. E se a primeira impressão não for boa, eu vou gastar uma energia muito grande para reverter esta impressão. Porque essa impressão pode ir até o fim do atendimento. Ok? Então, gente, se eu entendo que o atendimento pertence à identidade e à estratégia da minha instituição, eu preciso escrever o que eu quero do atendimento e eu preciso treinar naquele plano que eu desenhei as pessoas que estão realizando o meu atendimento. Quando a pessoa está no atendimento, seja no balcão, seja recepcionista num primeiro embate ou porteiro num primeiro embate, o discurso dele tem que ser o discurso da instituição. Não pode ser o discurso pessoal dele. Tem que ser, ele representa a instituição. E tudo que ele falar tem o peso da instituição por trás dele, tem o peso da escola por trás dele. Por isso, gente, tem que escrever o que eu quero do meu atendimento, como eu quero que os meus colaboradores procedam e qual o discurso dos meus colaboradores. Eu escrevo e treino. O treinamento, gente, é a reprodução do que eu escrevi. E se possível, eu tenho que usar pessoas que possam ir na minha escola, né,
apenas o cliente oculto, para que eles possam me dizer em que nível está meu atendimento. O atendimento é coisa séria. O atendimento pertence ao meu universo estratégico. Por isso que preparar os meus colaboradores através do meu discurso é garantir que a minha escola está se apresentando para os meus clientes em alto nível. Outra coisa fundamental é preparar as pessoas do atendimento com a informação. Muitas vezes eu vou em escolas que eu chego, por exemplo, no porteiro e o porteiro não tem as informações mínimas. As informações mínimas o porteiro tem que ter. Por exemplo, seu Donizete, o período de matrícula já está aberto? Sim, o período de matrícula já está aberto. Para o senhor adquirir melhores informações, eu peço que o senhor se dirija à recepção. O senhor quer que eu conduza o senhor até a recepção? Eu fiz o primeiro atendimento. Eu passei ao meu cliente a minha primeira informação. Então, isto demonstra a linha de atendimento da instituição. As pessoas que estão nesse primeiro embate, porteiro, recepção e atendimento, precisam ter as informações básicas. Por exemplo, a recepcionista, você sabe se a semana de prova já tem a data definida? Sim, a semana de prova já tem a data definida, será de tanto a tanto. Ah, mas eu queria outras informações. Então o senhor vai precisar falar com a nossa orientadora educacional ou com a nossa coordenadora. O a mais que o meu cliente precisa, a recepcionista e o porteiro já estão orientados para onde eles precisam conduzir. Então, atendimento é um processo. É um processo onde eu deixo muito claro os caminhos a serem percorridos e deixo muito claro o discurso a ser trabalhado. As pessoas, então, precisam ter processos, procedimentos e informação. As pessoas precisam ter informação, gente. Essas partes, normalmente, esses três postos nós esquecemos de dar informação. Então, por exemplo, a pessoa chega no balcão, é uma fase que nós estamos passando, que é uma fase difícil, e pergunta assim, por favor, eu queria negociar a mensalidade do meu filho, ele é matriculado aqui nessa escola, e a pessoa vira e fala assim, mas só um minutinho, eu vou ver quem pode conversar com o senhor. Quando eu dou essa resposta de eu vou ver quem pode conversar com o senhor, eu já deixei muito claro para o cliente que eu não tenho uma boa organização. Na hora da negociação, ele vai usar isso contra mim. Porque ele vai partir de um pressuposto que a minha instituição não tem uma boa organização. Por isso, ele vai ser mais impiedoso no momento da negociação. Então, eu organizar, eu preparar, eu estruturar o meu atendimento através de processo, procedimento e informação é fundamental para eu mostrar para o cliente a linha de atendimento da minha instituição, a minha identidade e o principal, que eu sou organizado. Então, os níveis de atendimento, portaria, recepção e balcão, são capazes de dar informações precisas para o cliente e realizar um atendimento de alto nível. Muitas vezes nós consideramos que um sorriso, um rosto simpático, que isso já é um bom atendimento. Isso é só o cumprimento. O bom atendimento que o cliente espera é que haja cortesia e que eu tenha a resolução para os problemas que ele traz. O cliente quer de mim solução. Eu posso não ser a solução porque eu só sou a pessoa que atende no balcão, mas eu preciso saber com muita clareza quem tem a solução e pode conversar com esse cliente. Por isso, eu passo toda essa informação muito bem descrita para as pessoas do atendimento. Se o atendimento começa de uma forma muito bem estruturada,
eu já ultrapassei os 60% de uma boa negociação. Quando o atendimento é mal realizado, eu estou abaixo de 50% para que eu possa realizar uma boa negociação. Porque o meu cliente já vai sentar na mesa de negociação com algumas insatisfações. Ao passo que no bom atendimento, ele já tem várias barreiras e vários bloqueios derrubados pelo bom atendimento. E ele chega mais suscetível à negociação na mesa. E na mesa eu terei uma maior facilidade de negociar com ele. Na negociação, gente, a pessoa que vai negociar, o indicado é que não seja a última instância. Por exemplo, o ideal é que não seja o dono, o mantenedor ou o diretor. O ideal é que seja um posto intermediário, um cargo intermediário, que vá do financeiro para essa negociação. Ora, se vai o dono, o mantenedor, ou se vai um diretor, o meu interlocutor, a pessoa que está negociando comigo, o que ela espera? Que eu dê respostas prontas. E nem sempre a resposta pronta eu posso dar naquela hora. Mas o cliente parte de uma base muito simples. Ora, se eu estou pedindo apenas 40% de desconto, e eu estou sentado na frente do senhor, que é o dono da instituição, por que o senhor não pode me dizer sim ou não? O senhor vai ter que analisar. Ele quer resposta. Por isso, gente, que na negociação quem vai é um posto intermediário, que precisa ter claro o processo de financeiro, os procedimentos de financeiro e as informações corretas para que ele possa negociar. Ele precisa ter muita clareza até aonde ele pode ir. E da onde para frente que ele diz para o cliente, olha, o que o senhor está me pedindo, eu entendo a sua situação, porém, eu preciso conversar com o responsável pelo financeiro. Eu prometo dar uma resposta para o senhor até o final do dia ou até amanhã cedo. Essa resposta me dá um tempo para que eu tenha fôlego para pensar. Eu tenho visto nesta fase da pandemia muitas negociações, por exemplo, eu vi 2 escolas aqui da cidade de São Paulo que deram 30% de desconto linear. Uma deu 30% de desconto linear porque tinha caixa para fazer isso por 90 dias. Ela pegou desde as crianças de 2 anos até o ensino médio e deu 30% de desconto para todo mundo. Só que ela fez uma conta e viu que ela, durante 90 dias, o caixa dela da escola segurava esse desconto. A outra escola, que também deu 30% nas mesmas condições, linear, só esqueceu de fazer a conta. E está com um problema imenso agora, porque ela não tem caixa e ela vai ter que fazer uma complementação de um dinheiro que até o final do ano ela não vai ter. Ela vai ter que recorrer a empréstimo bancário para salvar uma situação que ela, sem nenhum critério, realizou. Na negociação eu posso fazer qualquer loucura, desde que eu saiba com muita clareza a medida da minha loucura. Eu preciso ter claro, numa planilha de Excel, tudo o que eu posso fazer. Eu faço todas as simulações antes. Se eu não consigo fazer a simulação de uma negociação antes, por isso que vai uma pessoa do intermediário, para que eu possa dizer ao meu cliente, meu caro, vou analisar com muito carinho, te dou uma resposta ainda hoje ou amanhã pela manhã. Para que eu tenha tempo de colocar na minha planilha de Excel e ver se é possível. A negociação tem que ser sempre muito boa para os dois lados. Eu não posso favorecer em 100% o meu cliente em detrimento ao prejuízo da escola. E também não pode ser o vice-versa, né, gente? Eu quero garantir a rentabilidade da minha instituição e por isso eu não ligo para o meu cliente. Eu simplesmente digo não.
A negociação tem que ser boa para as duas partes. O pai que vem negociar com você, por algum cálculo formal, mas na maioria das vezes de forma informal, ele sabe quanto ele precisa de desconto. E com certeza absoluta, ele já joga uma margem em cima daquele que ele vai negociar com você, porque ele sabe que a tendência é você não aceitar a proposta inicial dele. Então ele calcula, bem, eu preciso de 30% de desconto, eu vou pedir 50%, ele vai me dar um desconto menor, ele vai dar os 30% que eu quero. E você que está sentado na interlocução com esse pai, precisa ter clareza do que é possível a escola fazer. A maioria das escolas que deram 30%, 40%, 50% de desconto, não tinha caixa para fazer esse desconto. Não tinha. A margem das escolas gira em torno de 6% a 10%. A minha lucratividade, a minha rentabilidade, ela gira em torno de 6% a 10%. Eu dei 30% de desconto. Ah, mas eu dei 30% de desconto por 90 dias. Será que o pai vai querer esse desconto só por 90 dias? Você fez a conta de quanto esse 30% de desconto por 90 dias impacta nos meses finais da sua instituição? Por isso que eu digo, eu posso fazer qualquer loucura na negociação, mas todas as minhas loucuras precisam ser calculadas. Eu preciso ter claro o tamanho do risco que eu estou correndo. Eu não posso segurar um aluno a qualquer preço. O a qualquer preço também pode me criar um problema muito grave na minha instituição. A perda de aluno é grave, mas o segurar o aluno a qualquer preço também é grave. Por isso, gente, se eu tenho que realizar o planejamento do atendimento, aonde eu desenvolvo o processo, o procedimento e todas as informações necessárias para que o pai receba um atendimento com excelência, na negociação eu vou para a mesa com a mesma clareza. Eu tenho o processo financeiro da minha empresa, da minha escola, muito claro na minha cabeça. Eu desenho todos os procedimentos da pessoa que vai para a mesa de negociação para que ela tenha clareza do que ela pode negociar. E por fim, eu tenho todos os meus estudos que permite eu fazer uma negociação muito saudável. Porque mais vale perder alguns alunos e manter a escola do que manter todos os alunos e também perder a escola. A saúde financeira da escola, gente, ela depende dessas negociações que nós estamos fazendo. E elas não podem ser a todo ou qualquer custo. Então, tanto o atendimento como a negociação precisam ser objetos do nosso planejamento. Quando nós vamos negociar em qualquer, seja numa editora, do material didático, a empresa de uniforme, vocês estão no momento que vocês estão negociando com todas as pessoas também. As pessoas estão preparadas. Então a escola também precisa se preparar, gente. Só a minha experiência não basta. Eu necessito de planejamento. Então, tanto para atendimento como para negociação, eu preciso ter processo, eu preciso ter planejamento muito claro e preciso ter procedimento. Como as pessoas vão proceder no atendimento, como as pessoas vão proceder na negociação. É planejamento sempre. Planejamento, processo e procedimento. Eu tenho que deixar isso muito bem claro, inclusive para mostrar a organização e a identidade da minha instituição. Eu desejo a vocês um excelente final de ano, que a gente de fato seja capaz de realizar todos os planejamentos e nós estamos à disposição de vocês para tudo aquilo que vocês precisarem.
A Travessa Educacional quer a sua escola a melhor sempre. Até a próxima vez. Até lá. Olá, tudo bem? Estou de volta. A fala do professor Donizete reflete o que nós da MW Gestão Financeira estamos buscando, né? Transformar as escolas em escolas melhores, né? E o nosso foco é fazer o gestor entender que a escola começa a melhorar quando a gestão está eficiente, quando a gestão busca melhorias contínuas. A gestão financeira é e sempre vai ser um dos principais pilares da escola. É importante que vocês busquem profissionais no mercado, que vocês busquem apoio, que vocês façam cursos, que vocês procurem cada vez mais empresas especializadas para se tornarem parceiros das escolas. Isso vai fazer com que a visão mude. O próprio professor Donizete acabou de falar muito bem da questão financeira, da questão de atendimento, mas tem um ponto que ele falou e que o professor Mário falou antes, que é planejamento, né? Mesmo para você ter um apoio financeiro, um apoio pedagógico, o planejamento é fundamental. Você precisa começar com o planejamento. Eu sou responsável pela área de estratégias da MW e tudo começa com a primeira conversa com o gestor. Tudo começa com o entendimento de suas necessidades, do gestor pontuando as dificuldades, pontuando os seus anseios e pontuando principalmente os seus sonhos para a escola, né? A escola dos sonhos dele. Isso tudo é factível para a gente poder elaborar um plano estratégico para a escola, né? Não se enganem, financeiro sozinho também não resolve. É necessário que nós tenhamos um plano estratégico e que nós executemos esse plano com maestria, para que ele se torne realidade. Esse é o nosso objetivo, eu espero que vocês tenham gostado bastante. Nós estamos aqui à disposição de todos. Nós queremos ajudar o segmento educacional, nós entendemos a importância desse segmento, tanto em relação economicamente falando, né, porque nós geramos aí muitos empregos, nós somos micro, pequenos, médios, grandes empreendedores, né, nós somos responsáveis por grande parte das receitas do Estado, do nosso PIB, e é importante que nós nos coloquemos de forma profissional. É importante que nós tenhamos em mente que a escola é uma empresa, que a escola precisa dar resultado, que é positivo, tá? Vamos ser muito claro nisso. O resultado que nós falamos é positivo. Então, se vocês precisarem de ajuda, estamos aqui. Procurem-nos, procurem outros profissionais. O mercado está cheio de informação, a internet está aí. Então, é muito importante que vocês saiam da zona de conforto, que nós estávamos há algum tempo atrás. Essa pandemia chegou para mexer com tudo, para que nossos professores pudessem se reinventar, para que a nossa gestão pudesse se reinventar, para que nós, gestores, pudéssemos entender que existem muitas possibilidades a serem exploradas e que uma crise, ela chega para modificar o cenário. Ela chega para nos dar uma visão diferente do que estamos habituados. Então, minha última dica, né? Até a próxima live, são 3 pontos. Falem com seu contador, entendam a situação contábil da escola, né? Porque isso pode incorrer em muito prejuízo. Procurem alguém para lhes assessorar financeiramente, desenhar todo um projeto financeiro para a sua escola, tá? E a partir daí, foquem no pedagógico. Avaliem como está o seu pedagógico, avaliem como está o seu atendimento a pais e responsáveis, avaliem onde pode melhorar e desenhem já uma estratégia para 2021. Façam uma planilha de custos, precifiquem a sua mensalidade, entendam quanto pode ser cobrado, entendam o orçado e o planejado. Isso é muito importante, trabalhar com isso. Então, eu vou fazer um orçamento para 2021. No final de 2021, eu preciso avaliar o que foi orçado, o que foi planejado e onde eu cheguei, tá? Então, essas são algumas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Provavelmente, na semana que vem, nós tenhamos uma outra live, talvez um pouco mais curta, tá? Mas, de antemão, estamos à disposição. O nosso site é www.mwgestãofinanceira.com.br. Vocês podem ligar direto nos celulares dos consultores, tá? Aqui está o meu, que é o 11 94 149 6943. E um forte abraço a todos, uma boa noite. Reflitam e vamos tocar nossos negócios para frente. Vamos fazer nossa escola ser rentável e vamos planejar. Um forte abraço a todos e muito obrigado.